Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, começo essa edição falando de eleições. O Ministério da Defesa entregou à Justiça Eleitoral o relatório sobre a segurança das urnas eletrônicas nas últimas eleições. O documento não apontou fraude na votação, mas afirma que o sistema não é 100% seguro. Os militares que fiscalizaram a votação afirmam no relatório que foi possível concluir que a contagem dos votos das eleições deste ano está correta. Em nenhum momento o documento entregue à Justiça Eleitoral apontou algum indício de fraude no processo eleitoral. O documento disse ainda que foram comparados os boletins impressos das urnas com os dados que foram disponibilizados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O único alerta feito pelos militares foi em relação à compilação dos códigos-fonte e a geração dos programas. Eles verificaram que houve acesso à rede nesse momento e isso pode colocar a segurança dos processos em risco. Diante desses problemas, os militares recomendaram o aperfeiçoamento do sistema. O relatório foi entregue à Justiça Eleitoral no final da tarde de quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, divulgou uma nota sobre a fiscalização feita pelos militares. Moraes afirmou que o conteúdo reconhece o resultado oficial das eleições e comprova a transparência da apuração dos votos. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o advogado André Ramos Tavares como novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O nome dele foi escolhido em uma lista tríplice. Bolsonaro nomeou o advogado André Ramos Tavares para ser ministro substituto do TSE. Tavares vai substituir o ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho, que pediu renúncia do cargo por questões de saúde. O ministro não precisa passar por uma sabatina e ter o aval do Senado para assumir o posto na Corte Eleitoral. Em maio, o Supremo Tribunal Federal votou e escolheu 3 nomes para disputar a vaga: André Ramos Tavares, Fabrício Juliano e Vera Lúcia Santana. Tavares foi o mais votado na disputa. A lista foi enviada ao Palácio do Planalto para o aval do presidente Jair Bolsonaro. O advogado é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ministra as disciplinas de Direito Econômico e Economia Política. Segundo a Constituição Federal, o TSE é formado por 7 juízes, sendo 3 vagas de ministros vindos do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 a serem preenchidas por advogados indicados pelo chefe do Poder Executivo, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Supremo. Além dos cargos titulares, o tribunal conta ainda com outros 7 ministros substitutos, com a mesma origem dos titulares. Olha, eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. Um novo furacão voltou a atingir a costa leste da Flórida nesta quinta-feira. Desta vez, o fenômeno deixou em alerta as autoridades e moradores. Antes de se tornar furacão, Nicole chegou à Flórida como tempestade tropical de categoria 1, mas ganhou força ao tocar o solo. Chegando no estado, o fenômeno provocou fortes chuvas e ventos de mais de 120 km por hora. Aeroportos, parques e praias da região foram fechados por risco de tornados e alagamentos. Também foram emitidas milhares de ordens de evacuação em todo o estado. O furacão tem avançado em direção ao norte da Flórida. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Nicole deve atingir a Geórgia em breve. Já nos estados das Carolinas do Sul e Norte, o fenômeno deve chegar na sexta-feira. Desde o início do verão, no hemisfério norte, o sudoeste dos Estados Unidos vem sendo atingido por uma série de tempestades e furacões. O mais recente deles foi o furacão Ian, que deixou centenas de mortos e desabrigados em diversas regiões. E de acordo com o Serviço de Monitoramento de Voos Americanos, mais de 1.200 voos nacionais e internacionais foram cancelados nesta quinta-feira em todo o país por conta deste furacão. E olha só, ainda falando de notícias internacionais, uma greve paralisa nesta quinta-feira os serviços metroviários de Paris e também de Londres. Os trabalhadores do setor exigem melhores salários em meio à alta da inflação na Europa. No caso da França, a greve também tem como objetivo aumentar a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron
antes que ele apresente ao parlamento um polêmico projeto que busca adiar a idade da aposentadoria de 62 para 65 anos. No final de 2019 e início de 2020, uma greve contra a primeira tentativa de adotar essa reforma interrompeu o transporte público por semanas. Quase 12 milhões de pessoas utilizam diariamente o metrô, ônibus ou trens operados pela empresa RATP, mas muitos passageiros atenderam aos pedidos para evitar o transporte público. Também nesta quinta-feira, milhões de pessoas foram afetadas por uma greve no metrô de Londres. Os funcionários protestam contra um plano de reestruturação e modificação de aposentadorias em um contexto de alta inflação e de crise pelo aumento do custo de vida. O metrô mais antigo do mundo ficou quase completamente paralisado. Carros e bicicletas se multiplicaram nas ruas da cidade e aqueles que puderam optaram pelo teletrabalho, uma prática generalizada em alguns setores desde a pandemia da Covid-19. O metrô de Londres, que transporta até 5 milhões de passageiros por dia, foi abalado por várias greves nos últimos meses. O Reino Unido tem sido palco de inúmeras paralisações em diferentes setores. O país enfrenta uma inflação que já passa de 10%. E a Embaixada da Rússia na Indonésia informou que o presidente Vladimir Putin não vai participar da cúpula do G20, que é a reunião com líderes das 20 maiores economias do mundo, que está marcada para a próxima semana em Bali. A Embaixada Russa na Indonésia anunciou nesta quinta-feira que o presidente será representado pelo chanceler Sergei Lavrov à frente da delegação que vai a Bali na próxima semana. Mas a embaixada explicou que o programa do presidente ainda está sendo trabalhado e ele pode participar de forma virtual. Há meses se especulava sobre a presença ou não de Putin na cúpula, que acontece nos dias 15 e 16 de novembro e reúne as 20 economias mais importantes do mundo. Após grandes reveses militares para Moscou na Ucrânia, o Kremlin tenta proteger o líder da condenação ocidental durante o encontro. Lavrov já deixou uma reunião de ministros das relações exteriores do G20 em Bali, em julho, em meio a críticas sobre a invasão da Ucrânia. A Indonésia recebeu forte pressão para excluir a Rússia do encontro como reação à guerra, mas o país anfitrião defendeu a neutralidade em relação ao conflito. Jakarta também convidou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para participar virtualmente da cúpula, embora o país não faça parte do G20. E olha só, antes de encerrar essa edição, a gente fala de tecnologia. A Agência Espacial Americana realizou nesta quinta-feira o lançamento de mais um foguete ao espaço. O lançamento faz parte de uma missão conjunta entre a NASA e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Os novos satélites servirão para monitorar com precisão as mudanças climáticas no planeta e prever situações climáticas extremas, como furacões, tempestades de neve e inundações. Junto a essa missão, a NASA também testou os chamados escudos térmicos infláveis, um equipamento que vai permitir ampliar missões robóticas na Lua e também em Vênus. De acordo com a NASA, se os testes forem bem-sucedidos, o equipamento poderá ser usado ainda para auxiliar nos pousos e decolagens das futuras missões tripuladas em Marte. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!